Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Abençoados com todas as sortes de bênção, graça e paz, queridos. Tudo bem, eleitos do Cristo ressuscitado? Para quem não me conhece, eu sou o seu irmão em Cristo, Cláudio, ok? Quero aqui, com a ajuda do Espírito Santo, compartilhar uma palavra poderosa com vocês, ok? Convido vocês que não são inscritos neste canal, se inscreva neste canal, deixe o seu joinha e compartilhe, ok? Temos também o outro canal, que é Nascido na Graça, ok? Este canal é um novo canal que estamos aí enviando alguns vídeos, ok? E peço para você, irmão, irmã, para também se inscrever neste canal, ok? Se inscreva, deixe o seu joinha e compartilhe os vídeos. Vamos para a palavra? Vamos lá. Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 1 ao versículo 6, ok? Vamos estar lendo e assim que fazermos já a leitura, vamos estar dando aí a explicação, né, da leitura bíblica. Por isso que eu convido você, fique aí do começo, do meio até o final. Por quê? Porque a tampa da chaleira vai voar. Ah, se não vai, ok? Então vamos aí, queridos, queridas, irmãos, você que está sentadinho aí no seu sofá, na sua cama, na sua cadeira, na cozinha, seja lá onde estiver, peço para você ficar até o final deste vídeo. Ok, queridos? Então nós vamos estar lendo e já explicando aí a leitura desta palavra. Gostaria desde já colocar um tema para esta mensagem. O tema desta mensagem é segredos, o porquê não dizer segredo, para frutificar para Deus, ok? O tema é segredo para frutificar para Deus. Você sabe o segredo para frutificar para Deus? Não? Então eu te convido, fique até o final e vamos crescer neste conhecimento. Ok, queridos? Ok, querida? Vamos ler? Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 7, verso 1. Diz assim, queridos. Paulo dizendo para a igreja de Roma: ou ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei. Ó, para quem Paulo estava falando, hein? Para conhecedor da lei. Para os que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele viver. Presta atenção, versículo 2. Porque a mulher casada está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele viver. Mas, se ele morrer, ela está livre da lei do marido. Versículo 3. De sorte que, enquanto viver o marido, será chamada adúltera, se for de outro homem. Mas se ele morrer, ela está livre da lei.
ela está livre da lei e assim não será adúltera se for de outro marido. Vamos ler o versículo 4 e dar uma parada. Assim também, olha aí o que Paulo está falando. Assim também, vós, meus irmãos, fostes mortos quanto à lei, presta atenção, mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro. Olha isso, queridos, que importante isso aqui. Para pertencerdes a outro, aquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. É daqui que eu tirei o tema deste versículo. Ok? Lembra do tema? O tema é segredo para frutificar para Deus. Ok? Então eu tirei aqui do versículo 4. Pois bem, Paulo, queridos, ele está aqui fazendo uma ilustração de um casamento, né? Um casamento que na lei, a mulher, quando estava com o marido, e de repente por uma briga, de repente por uma discussão, ela separa do seu marido, lembrando-se que esta mulher, ela é casada pela lei. Aqui era pela lei de Moisés, ok? Para quem não sabe, havia pelo menos 613 leis a ser obedecida, né? E nós vemos que aqui era uma das leis de Moisés. Quando a mulher estava casada com o marido, ela de maneira alguma, independente se ela tivesse uma briga com o marido, ela não poderia casar com outro. Mas se ela casasse com outro, ela era considerada uma mulher adúltera. Deu para entender? Certo? Então, segundo a lei, esta mulher brigando com o seu marido, brigando com o seu marido, né, com o seu cônjuge, e de repente ela separa dele ali e ela quer casar com outro, ela está ali então em adultério. Aí Paulo vem explicando. Paulo coloca ali o casamento para quê? Para chegar em um ponto. Qual é o ponto? Para falar de um marido. Que marido é esse? Jesus de Nazaré e o Cristo ressuscitado. Olha aí esse paralelo que Paulo faz do casamento para o Cristo ressuscitado. Ou seja, o que nós entendemos sobre esta passagem? Entendemos que enquanto, né, a mulher ela está ali casada com o marido, certo? Só que Paulo ele dá uma relevância para a mulher em dizer que se o marido morrer, ela tem todo o direito de se casar com outro. E ela não seria uma mulher adúltera, certo? Isto é na lei de Moisés, no antigo pacto. Nós não estamos vivendo hoje no antigo pacto. Nós estamos na graça, nós estamos na nova aliança. Quer dizer que porque nós estamos na graça, eu posso sair casando? Claro que não, querido. Claro que não. A Bíblia não te dá esse respaldo bíblico para você sair casando com uma, com outra e cometendo adultério e vivendo no adultério. Claro que não. Não estamos falando disso. O ponto que eu quero chegar aqui é para dizer para você a ilustração que Paulo está fazendo do casamento. A respeito de dois maridos. Esses dois maridos, se você perceber, Paulo está dizendo em relação de Jesus de Nazaré e o Cristo ressuscitado. Ou seja, se eu estiver vivo, né? Se eu estiver com Jesus de Nazaré, como que eu vou estar com Jesus de Nazaré? Praticando as obras que Jesus de Nazaré praticava. E quais são as obras, irmã Edileuza, que está aqui comigo, a minha querida esposa? Quais são as obras que Jesus de Nazaré praticava? Por exemplo, o jejum. Jesus de Nazaré, ele aconselhou, né, aos judeus, né, aos fariseus lá, a fazer o jejum corretamente. Que eles estavam fazendo o jejum de qualquer maneira,
né? Então Jesus ele aconselha eles a fazer corretamente como era segundo a ordenança da lei. Então Jesus ali, por ter vivido na lei de Moisés, né? Então ele não estava errado de aconselhar os fariseus, aconselhar ali, né, os fariseus, a qual ele está aconselhando ali. Se você vê lá em Mateus capítulo 6, fala ali a respeito de jejum, da oração, né? Então Jesus ali está ensinando eles, dando uma aula para eles, porque Jesus vivia na lei. Então, desculpa aí, queridos. Então, para você entender uma coisa, que aí há dois maridos. Paulo faz essa ilustração do marido. Se o marido morresse, ela tinha todo o direito de casar, certo? Então é a mesma coisa de Jesus de Nazaré, meu amigo, minha irmã, meu irmão. Se eu estiver ligado nas obras de Jesus de Nazaré, tá entendendo? E querer seguir ao Cristo ressuscitado, não tem como. Vai haver o que aí? Vai haver um adultério espiritual. Tá entendendo? Quantas pessoas aí não estão vivendo, né, neste adultério espiritual? Principalmente os religiosos das igrejas evangélicas, esses pastores, né, os obreiros, infelizmente os membros da chamada igreja estão vivendo nesse adultério espiritual. Por quê, irmão Cláudio? Vou te explicar o porquê. Porque estão praticando as obras, né, da lei de Moisés. Estão praticando as obras da lei. Estão em Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré foi judeu, ele veio para os judeus, ele praticava a lei, como ele cumpriu toda a lei, né, no lugar dos irmãos, porque nenhum ali cumpria toda a lei. Então aquilo que a lei exigia para Jesus cumprir, ele cumpriu em prol deles, para a libertação deles, ok? Agora nós vemos uma coisa que, por que eu digo que muitos da religião, né, da religião, das igrejas, das chamadas igrejas evangélicas, os irmãos que ali estão vivendo este adultério espiritual? Vou te explicar o porquê. Porque eles estão praticando as obras que a lei exigia. Por exemplo, e qual eram essas obras? Vou explicar. Uma delas é o jejum. O sistema religioso fazem jejum para matar a carne, para se encher de poder, para expulsar demônios. Então eles fazem esse tal jejum para isso, para esse objetivo. E quem vive nessas práticas, ele não tem como dar frutos para Deus. Que? Sério? Seríssimo, querido. Você que está me ouvindo, me assistindo, saiba, a partir desta mensagem, saiba e aprenda e viva, ok? O verdadeiro evangelho, para que você venha dar frutos para Deus, meus irmãos. Minhas irmãs, você que me ouve, quer dar fruto para Deus? Assista até o final essa mensagem. Vamos crescer neste entendimento, neste conhecimento da palavra do eterno Deus, ok? Então, meus amados, aqueles que vivem nas práticas das obras da lei, em Jesus de Nazaré, os ensinamentos de Jesus de Nazaré, é bem verdade que tem muitas coisas boas que nós podemos galgar, aquilo que Jesus de Nazaré ensinou. Sim, claro, nós temos que peneirar, ok? Nós temos que peneirar algumas coisas que Jesus de Nazaré ensinou. Ok, querido? Por exemplo, uma delas é o amor. Isso aí nós temos que galgar em nossas vidas e praticar com seriedade, né? Com verdade. Então nós vemos que algumas obras da lei que não dar frutos para Deus é o quê? O jejum, para matar a carne, acabei de falar. Campanhas, isto não frutifica para Deus. Isso aí é obras da lei, amado. Isso aí era lá no antigo pacto. Você não vê aí dentro das chamadas igrejas fazendo a quebra das muralhas? Isso é obra da lei. Isso aí não dá frutos para Deus.
quebra das muralhas, né, que é as campanhas que eles fazem, queda do gigante. Você não vê isso aí dentro das chamadas igrejas? Que mais? A volta em Jericó, os 7 mergulhos de Naamã. Isso aí é campanha que eles fazem para galgar vitórias, diz eles, né? Para galgar bens, para galgar vitórias na justiça. Então, para galgar a salvação, entre aspas, né, do marido, a libertação da cachaça, da droga, do filho. Então eles fazem todas essas campanhas em prol disso, sendo mal sabendo eles que isso aí não está galgando um galardão para eles. Tá entendendo, querido? O fundamento de Cristo não é esse, querido. Pois é. Então fazem campanhas, fazem jejum, fazem consagração para querer se santificar, sendo que Cristo já nos santificou. Tá entendendo, meu amado? Na verdade, a religião ela vai ao contrário do Cristo ressuscitado, do fundamento que é Cristo, querido. É por isso que as pessoas que estão com este marido, Jesus de Nazaré, eles não vão frutificar. Não. É por isso que Paulo aqui faz essa ilustração do marido. Por quê? Porque estão vivendo com o marido. Qual é o marido? Jesus de Nazaré. Como? Praticando as obras de Jesus, que Jesus de Nazaré praticava, que os judeus praticavam. Tá entendendo? Então, quando eu pratico essas obras de Jesus de Nazaré, da lei de Moisés, eu não estou frutificando para Deus. Tá entendendo, querido? Eu estou, como que se diz? Eu estou edificando a minha casa não sobre a rocha, mas estou edificando a minha casa sobre a areia. Logo, eu edificando a casa sobre a areia, o que pode acontecer? Diga aí, o que pode acontecer? Quando vir a tempestade, quando vir um vento? Derrubar, querido, naufragar. A edificação não tem que ser na areia, mas tem que ser no que, irmã Edileuza? Na rocha. Mais alto para os irmãos ouvir? Na rocha. Na rocha, querido. Quando nós edificamos na rocha, há uma firmeza, né? Há uma firmeza. O vento pode vir, a tempestade vem, mas ele está ali, ó. Tá entendendo, querido? Então, quando eu frutifico para Deus, é totalmente diferente, né? Quando eu frutifico para Deus, é porque eu estou com o marido certo. É porque eu estou sendo a esposa, aleluia, do marido certo. Tá entendendo, querido? Porque já somos casados com Cristo. Então ele é o meu marido. Nós, a igreja, somos a noiva. Ou, por que não dizer, já a mulher, né? Já somos casados com ele. Então não tem como eu ser casado com Cristo ressuscitado e ainda estar querendo me relacionar com Jesus de Nazaré. Eu falo isso em questão das obras. Jejum, campanhas, consagrações, querendo me santificar, sendo que Cristo já fez. Você está entendendo que está havendo aí o quê? Você está com 2 maridos. Então está havendo o que aí? Está havendo um adultério espiritual. Está entendendo, querido? E quando há um adultério, o que acontece? O relacionamento não vai para frente. Quando há um adultério, o relacionamento não vai avante. Está entendendo? Então Paulo ele faz essa ilustração do casamento e depois no versículo 4, leia aí na sua Bíblia. Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 7, verso 4. Olha o que Paulo diz. Vamos ler aqui mais uma vez. Assim também, vós, meus irmãos, fostes mortos quanto à lei, olha aí, mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim
de que demos frutos para Deus. Então Paulo ele convida que nós venhamos, né, pertencer a outro. Quem era esse outro? E logo em seguida responde: aquele que morreu e ressurgiu dentre os mortos. Agora eu te pergunto, abençoado, quem é que ressuscitou? Não foi o Cristo ressuscitado, querido? E você tem que pertencer a quem? Ao outro, não mais a Jesus de Nazaré. Praticar as obras de Jesus de Nazaré. Enquanto você estiver praticando as obras de Jesus de Nazaré, que era Santa Ceia, que hoje eles falam, né? Que é Santa Ceia, que não existe essa palavra da Bíblia, Santa Ceia. Era a ceia do Senhor. Que aí, isso foi os coríntios que colocaram ali, né? Fizeram aí essa imitação da Páscoa judaica, que não tem nada a ver. Então, enquanto você estiver se relacionando com o outro, com Jesus de Nazaré, e não com o outro Cristo ressuscitado, você não está frutificando para Deus. Você está entendendo, querido? Então, as obras de Jesus de Nazaré era lei, querido. Era as ordenanças da lei, jejum, Santa Ceia, que era a Páscoa judaica, que hoje falam como Santa Ceia, que não tem nada de santo. Pãozinho, um suco santo, nada a ver, irmãos. Que mais? Campanhas, consagrações, é campanha da queda de gigante, é campanha de Naamã. Você está ligado a Jesus de Nazaré. E como que se diz? Está havendo aí um adultério espiritual. Porque ao mesmo tempo você fala do Cristo ressuscitado, que Cristo vive, Cristo fala dele e está praticando as obras da lei. Então está havendo aí um adultério espiritual. Então Paulo ele faz essa comparação do casamento segundo a lei, tá entendendo? Só que Paulo também fala, quando o marido morrer, ela tinha direito de se casar e ser feliz. Então Jesus de Nazaré, enquanto você não entender isso e saber que ele morreu e as obras dele para você também morreu e para mim, e agora nós devemos seguir a outro e temos toda a liberdade de seguir ao Cristo ressuscitado, aí sim, irmão, você vai frutificar para Deus. Quando é que eu não frutifico? Quando eu pratico jejum, quando eu pratico consagração, porque aí eu estou anulando o que Cristo já fez, já nascemos santificados, querido. Ele já fez a obra. Quando ele estava na cruz, ele disse, está consumado. O que significa isso? Está tudo feito. Já fiz tudo por eles. Então, enquanto você estiver nessas obras, tá entendendo? Nessas obras, jejum, consagração, sobe monte, campanhas, Santa Ceia, e outras coisas, batismo em água, tá entendendo, querido? Você ainda, infelizmente, não está frutificando para Deus. E quando é que eu frutifico para Deus? Para nós finalizar, sabe quando? Quando você colocar o seu alicerce, no Cristo ressuscitado. Tá entendendo, querido? Porque Cristo é o fundamento. O Cristo ressuscitado é o fundamento, meu amado. E não Jesus de Nazaré. Você praticar as obras de Jesus de Nazaré. Deu para entender aí, querido? Para finalizar, nós vamos ler o último versículo aqui. Só para você ter uma ideia aí do que eu estou falando. 1 Coríntios capítulo 3, verso 11. Vamos ler. 1 Coríntios, Epístola de Paulo aos 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, 12 e o 13. Para finalizar, diz assim, ó, versículo 11, 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 11, 12 e o 13. Diz assim, ó, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O versículo 11 está falando, é Jesus Cristo, e não a Jesus de Nazaré.
Quem é o fundamento? Jesus de Nazaré? Não, para nós, da graça, para nós que vivemos em graça, é quem? O Cristo. O Cristo. Jesus Cristo. O ressuscitado. Tá entendendo? Então quem é o fundamento? Jesus Cristo. Ok? Vamos lá. Versículo 12. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, de prata, pedra preciosa, madeira, feno, né? Palha. Versículo 13. A obra de cada um se manifestará, pois aquele dia demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Ou seja, para finalizar, irmãos, a Bíblia aqui, Paulo está falando aos Coríntios de 6 materiais. Quais são esses materiais? Versículo 12. Fala de 6 materiais. Primeiro, ouro, certo? Ouro, prata, pedras preciosas. Quando é que eu estou edificando com ouro? Quando é que eu estou edificando com prata? Quando é que eu estou edificando com pedras preciosas? Quando eu não estou relacionado com o outro marido. Quem é o outro marido? Jesus de Nazaré. Tá entendendo? Porque se eu estiver relacionado ainda com Jesus de Nazaré, com as obras, eu estou falando as obras que eu já acabei de falar. Tá entendendo? Enquanto eu estiver relacionado com as obras, jejum, Santa Ceia, batismo em água, com essas obras aí, campanhas, enquanto eu estiver relacionado com essas obras, eu não estou frutificando para Deus. Eu não estou edificando com ouro, com prata e nem com pedras preciosas. Enquanto você estiver praticando as obras e tendo relacionamento com Jesus de Nazaré, você está edificando, sabe com o quê? Com o que Paulo disse aqui, ó, com madeira, com feno e com palha. Eu te faço uma pergunta. Se for passar no fogo a palha, queima? Queima. Se for passar no fogo o feno, queima? Queima. E se for passar no fogo a madeira, queima? Queima. Então, enquanto eu estiver relacionado com Jesus de Nazaré, eu estou edificando hoje, no tempo da graça, com madeira, palha e feno. Logo, se eu entender isso, que Jesus de Nazaré morreu e não serve mais, esse marido morreu, tá entendendo? Esse aí morreu, Jesus de Nazaré. Agora eu sou livre com o Cristo ressuscitado. E eu não vou estar em adultério. Por quê? Porque para Jesus de Nazaré eu morri. Tô certo? Tá entendendo, queridos? Então, todos aqueles, têm que entender, os irmãos têm que entender, eu quero dizer assim, os irmãos têm que entender que tem que morrer para as obras da lei de Moisés. Para as obras que Jesus de Nazaré fazia. Tá entendendo? Você tem que entender, morrer para essas obras. Não praticar jejum, não praticar Santa Ceia, não praticar votos, não praticar campanhas. Quando você entender, quando você começar a entender e morrer, vamos dizer assim, morrer, o que eu quero dizer é parar de praticar isso daí, você já está morto para aquele marido, Jesus de Nazaré. Então, quando você começar a entender as obras do Cristo ressuscitado, você vai começar a edificar com ouro, com prata e com pedras preciosas. Agora eu te pergunto, o ouro passa no fogo? Passa. A prata passa no fogo? Passa. Qual é o outro material? A pedra preciosa passa no fogo? Passa. Então aí sim você vai começar
a dar frutos para Deus. Como Paulo disse lá, vamos voltar no versículo 4. Você vai começar, tá entendendo? Quando você começar a parar com essas práticas religiosas, tá entendendo que Deus nem quer isso? Deus não quer isso, tá entendendo? Com esse negócio de voto, dízimo para pastor em forma de dinheiro, isso aí é conversa, é balela, é falácia desses cães gulosos, querido. Desperta, igreja. Desperta e viva para o Cristo ressuscitado, para que você venha dar frutos para Deus. Deu para entender? Então vamos lá, só para finalizar agora. Finalizei. Assim também vós, ó que Paulo está falando com os irmãos de Roma. Assim também vós, meus irmãos, fostes mortos quanto à lei, mediante o corpo de Cristo. Fostes mortos mediante a lei. Aquilo que a lei exigia, nós morremos para ela. Tá entendendo? Mortos quanto à lei, mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Então você vai dar frutos para Deus quando você pertencer a outro. A outro quem? Ao Cristo ressuscitado. É bem claro aqui. Ok, queridos? Para esse vídeo não ficar tão longo, eu creio que deu para você entender. Então o segredo para dar frutos para Deus, o segredo para você edificar sobre com ouro, prata e pedra preciosas, é você servir ao outro. Quem? O Cristo ressuscitado. Ok? Fica aí essa mensagem aos vossos corações. Não se esqueça, se inscreva lá no canal Nascido na Graça. Ok? É um canal novo que estamos aí mandando vídeos. Se inscreva lá no canal, se inscreva também neste canal Edileuza Maria Bertioga, que é onde vocês vão assistir este vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal Nascidos na Graça. Ok, queridos? Graça e paz, forte abraço do seu irmão em Cristo, Cláudio. Graça e paz, amados. Escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Você é filho, querido. Eu não sou mais escravo. Glória ao Abba. Eu sou filho de Deus. Eu não sou Você não é mais escravo. escravo do medo. Filho de Deus. Você é filho? Então ouça a voz do Espírito e liberte-se do marido. Morra para o velho marido. Ok? Marido velho, você tem que entender que já morreu e agora é o marido, o ressuscitado. Forte abraço, graça e paz.